temos um texto para aprender quais as lições que Deus nos quer dar através dele. Até porque tudo quanto está e foi escrito, foi escrito para proveito nosso. A Bíblia, ela é o livro de Deus, o manual para as nossas vidas e regra de fé, e ela não precisa ser atualizada como os demais livros. Ela é um livro atualizadíssimo. Daqui a mais 10, 20, 30, 50, 100 anos, se ainda estivermos, ou as nossas gerações já estiverem na terra, ela continua falando daquele presente naquela data de 20, 30 anos e até mais. Então nós temos aqui a carta a Craseado, igreja de Éfeso. E eu quero dar um tema para que a gente possa nortear as nossas ideias e pensamentos acerca do que será exposto. Eu quero falar sobre uma igreja doente. Este é o meu tema, uma igreja doente. Quando eu falo de uma igreja, aí há uma amplitude nesta visão de igreja. No sentido coletivo, é a união, é a assembleia de muitas pessoas. No sentido pessoal, cada crente representa uma igreja. Glória a Deus. No sentido coletivo de igreja, existe a igreja noiva, a igreja espiritual e igreja social. Mas no cômputo geral, há apenas uma igreja, aquela que em Cesareia de Filipe, Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. A igreja, ela é formada, esta igreja que Jesus falou, de todos os salvos, de todas as partes do mundo. E isso independe de rótulo ou placa. Mas esta noite nós tomamos igreja de Éfeso, glória a Deus, que ficava ali na Ásia Menor, e recebeu uma carta. Uma carta foi endereçada ao pastor dessa igreja, para que este pudesse saber o que Deus estava vendo sobre ela. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-te de onde caiu, arrepende-te e pratique as obras que praticara no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Uma profecia para agora. Aquele que tem ouvidos,
ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém. Amém de novo. Amém. Meus amados, desde os dias da igreja primitiva, que existem sim igrejas enfermas, a exemplo da igreja de Coríntios. Eu gosto muito e sempre falo na igreja de Coríntios, que era uma igreja neotestamentária, diga-se de passagem, a única que era portadora de todos os dons espirituais. Contudo, aquela igreja havia pecados gravíssimos, tais que Paulo disse: nem entre os pecadores há coisas que se nomeiem como o que está acontecendo em Coríntios. Temos também a igreja da Galácia, a única que gozava de boa saúde era a igreja de Filadélfia, aquela que Deus disse que tinha colocado diante dela uma porta aberta e que ninguém conseguiria ou poderia fechar. Glória a Deus. Por quê? Porque tendo pouca força, ou seja, mesmo na fraqueza, mesmo nas dificuldades, mesmo nas lutas, mas ela não negou o nome do Senhor. Guarde isto: perseverança. Diga comigo: perseverança. Você, como crente, como salvo, como igreja, como sal do mundo e luz da terra, você precisa ser perseverante, guardar a palavra, e seja qual for a circunstância ou situação, não negue o nome do Senhor Jesus. Porque nega-se o nome de Jesus Cristo, irmão, não é dizendo eu não quero ser mais crente. Não, se nega com atitudes. Sim, com as nossas atitudes. Glória a Deus. Então, a igreja de Filadélfia, que quer dizer amor fraternal, ela tanto guardava a palavra como não negou o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque ela foi perseverante. Glória a Deus. Hoje, muitos obreiros, pastores, evangelistas têm ficado frustrados porque não têm visto aquele crescimento vertiginoso, aquele progresso, aquela vitalidade da igreja que estão aos seus cuidados. Por quê? Porque é o sonho, é o desejo de todo aquele que está à frente de um trabalho, ver a sua prosperidade, ver o seu crescimento. Glória a Deus. Mas a verdade é que estas igrejas não têm aquilo que se espera, por conta que elas estão enfermas. Ainda que muitos não percebam, ainda que isso não seja tão transparente, mas ainda existem situações piores. São as igrejas que estão mortas. Glória a Deus. E quando nós falamos em morta, significa separada. Glória a Deus. O que significa uma igreja morta? Uma igreja separada dos princípios estabelecidos pelo próprio Deus. Ela morre espiritualmente. Glória a Deus. Uma igreja aonde o Espírito Santo não tem nela liberdade, ela está morta. Não há alegria do Espírito Santo, não há salvação, não há movimento, não há dons, não há batismo com o Espírito Santo. E é um cuidado que nós, pastores, precisamos ter quando não estiver acontecendo nada na igreja. Por que não estar acontecendo? Porque alguma coisa está errada. Glória a Deus. Aleluia.
Meus amados irmãos, nós temos morte física, nós temos morte espiritual e nós temos morte eterna. Uma igreja doente, uma igreja morta, é uma igreja aonde não há nela a vida de Deus. Por exemplo, essa carta foi endereçada às igrejas, e o Senhor mostrou em cada uma delas qualidades e defeitos. Mas quando ele chega em Laodiceia, a carta chega para o pastor. Imagine quando o pastor de Laodiceia leu a carta enviada pelo Senhor. E quando ele olhou, ele descobriu, porque ele não sabia ainda, mas ele descobriu que o Senhor não estava na igreja dele. Não estava, Bento. O Senhor estava do lado de fora. E o pior, querendo entrar. Oh, aleluia. Você imagina a igreja que Jesus estabeleceu, o próprio não poder entrar nela. Por quê? Porque o homem não permite. E Deus respeita o livre-arbítrio do homem. Mas ele disse: não, eu não vou desistir de Laodiceia. Eu não vou desistir. Aí fez o quê? Foi para a porta. Por quê? Porque ele não queria que aquela igreja se perdesse. E o que ele fez na porta? Apocalipse 3:20, o Senhor está lá. Eis que estou à porta e bato. Estou batendo, ou de casa, deixa eu entrar na tua vida, deixa eu entrar na tua vida, deixa eu entrar na tua vida. Aleluia. Qual é a posição de Jesus na tua vida, meu irmão? Ele está do lado de dentro ou do lado de fora? Ele está nos teus projetos ou está fora dos teus projetos? Ele está no centro da tua vontade? Aleluia, aleluia. Nós ouvimos muito a palavra consagração e trabalhos de consagração, mas nem sempre entendemos o que isto quer dizer. Consagração, meus amados irmãos, é uma entrega feita a outrem. E esta consagração a Deus deve ser, sim, uma entrega feita a Deus. Quando você faz esta entrega, você está consagrando. E para que o Senhor habite em você e em você tenha liberdade, é necessário que você consagre a sua vida a Deus. Como isso funciona? É você abdicar o seu ego para que Cristo entronize na sua vida. Aí você diz, como Paulo: não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Aleluia. Então, amados irmãos, a verdade é que estas igrejas, quem sabe esteja agora na linha da sua mente, estão enfermas, glória a Deus, ainda que não demonstrem, e outras estão mortas. E eu acho interessante das igrejas enfermas, é que elas tentam mostrar ao mundo e às pessoas que está tudo bem. E o que é que acontece? Elas fazem movimentos de homens, fazem movimentos de homens, e os irmãos sabem que os movimentos de homem movimenta o homem, mas o movimenta que tipo de homem? O homem almático, ou seja, o homem
nas suas emoções. Você já viu, ouviu um cantor famoso cantando? Ele leva as multidões aos delírios. E o que é isto? Emoção. Glória a Deus. Então se pegou este modelo lá fora, se trouxe para dentro de um templo, se fez o movimento e disseram: Deus está operando. Será? Quando Deus está operando, assim, transformação de vida. A operação de Deus marca, tem selo. Glória a Deus. Vamos pensar nisto. Vamos entrar nesta dimensão, a dimensão de Deus em nossas vidas. Glória a Deus. Nós recebemos o Espírito Santo. Glória a Deus. E o Espírito Santo nos dá discernimento. Não se pode conceber a ideia de um movimento chamado espiritual, que seja dentro de um templo ou fora, aonde existe todo aquele movimento, e quando aquela pessoa que ali gritou, pulou, dançou, deu glória a Deus e aleluia, quando esta pessoa termina aquele movimento, volta para casa do mesmo jeito ou pior. Do mesmo jeito ou pior. Mau caráter, violento, detrator, arrogante, soberbo. Mas essa pessoa não estava tão alegre, dando tanto grito de aleluia e glória a Deus, e não aconteceu nada com ela? Eu não entendo, e eu entendo. Foi um movimento almático. O Senhor não entrou. Laodiceia, o Senhor estava ao lado de fora. Mas, amados, deixa voltar para Éfeso, a igreja do primeiro século, a igreja que estava na Ásia Menor. Éfeso, uma cidade de cerca de 200.000 habitantes, uma cidade com a população relativa à população de Arapiraca, bem conhecida pelos irmãos. Glória a Deus. Em Éfeso havia o grande templo de Diana, glória a Deus, que era um centro cultural e religioso, e conhecido até então no mundo conhecido, no mundo de então. Então, ali havia as prostitutas do templo, e havia muita coisa, era uma das 7 maravilhas do mundo. Mas nessa cidade entra uma cidade de orgia, de muito pecado, de muita luxúria, uma cidade, meus amados irmãos, também muito rica. Tanto é que quando Paulo entra pregando a palavra de Deus, houve muitas dificuldades, e ele teve muitos embates, e sofreu perseguição. Louvado seja o nome do Senhor. Na sua terceira viagem missionária, ele estabelece ali uma igreja para a glória do nome do Senhor. E agora vem o Senhor e envia uma carta a Éfeso, dizendo: estas palavras são palavras daquele. Quem é aquele? É Jesus, que tem as 7 estrelas em sua mão e anda entre os 7 candelabros de ouro. O apóstolo João escreve aqui o que o Senhor mandou dizer. E o que ele mandou dizer é que os pastores destas igrejas, eles estão na mão do Senhor. Em primeiro lugar,
os pastores estão nas mãos do Senhor. Em segundo lugar, o Senhor passeia no meio da igreja. Glória a Deus. O fato do Senhor estar no meio não quer dizer que Ele concorde com tudo que esteja acontecendo, mas quer dizer que a sua onipresença vai dizer tudo que Ele está vendo. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que o Senhor, no versículo 3 diz: conheço as tuas obras, conheço também o teu trabalho árduo, conheço a tua perseverança, sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova aqueles que se dizem ser apóstolos. Mas onde estavam essas pessoas, irmãos? Pense comigo, onde eles estavam? Dentro da igreja? Sim. Homens maus, homens que se dizia ser o que não era. Glória a Deus. E a gente vê isso acontecer toda hora, de pessoas que chegam e que vêm e dizem: eu quero ser isso. Não, meu irmão, espera mais um pouco. Não, não dá, eu vou embora. Glória a Deus. Mas, amados irmãos, qual é o problema de uma igreja que está doente? Quais são os sintomas que ela apresenta para que você saiba que ela está doente? Quando a gente fala em sintomas, falamos em fenômenos próprios, falamos de características, falamos de enfermidades. E nenhuma pessoa fica doente sem que antes não tenha os seus sintomas. E os sintomas vai até indicar qual é a doença. Tem pessoas que o sintoma, a doença dela é cargo, é poder, que é cargo. Glória a Deus. E se não tiver um cargo, ela não fica. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados, deixa eu te dizer uma coisa, aleluia, isso é um princípio de experiência própria que eu tive com o Senhor Jesus Cristo. O mais importante não é a posição, o mais importante não é o cargo, o mais importante é a unção de Deus sobre as nossas vidas. Se a unção de Deus está na sua vida, não importa o cargo vem a reboque, mas o melhor é a unção de Deus na sua vida. Se você crê nisso, levante a mão e glorifique. Se a igreja estiver doente, ela revela o seu sintoma, a sua condição e mostra também o seu padecimento. Vamos enumerar alguma coisa. O sintoma de uma igreja doente. Vamos ver alguns sintomas. Por exemplo, apatia. Apatia. O que significa apatia? Desinteresse, indolência. Glória a Deus. A igreja apática, assim, apática em quê? Em suas orações. Uma igreja que não anda de joelho, uma igreja que não ora, uma igreja que não experimenta falar com Deus, essa igreja está doente. Aleluia. Uma igreja apática, apática no seu compromisso eclesiástico, compromisso com o seu ministério, compromisso com os seus obreiros. Esta igreja está doente. Uma igreja apática na sua missão. Quando o Senhor Jesus Cristo estabeleceu a igreja na terra, foi com um propósito. Ele não trouxe para a terra uma religião. Não, Senhor, não, senhora. Quando o Senhor veio à terra, já havia cerca de 14
14 partidos religiosos, mas não é a religião que ele queria. Ele queria uma igreja poderosa, viva, uma agência transformadora de vidas para prepará-las para o céu. Missão da igreja: ser sal da terra e ser luz do mundo. Vamos ver isso. Mateus capítulo 5. Eu quero que todos abram em Mateus capítulo 5. Me ajudem aí, meus amados, que eu não anotei. 23, 5 e 13, Mateus. Mas eu quero que todos vejam isso aí. São 3, 5, 13. Isso é lindo demais. Não só lindo, isso é importante. Vamos, isso é importante demais para mim. Isso é importante demais para você. Você precisa, meu irmão, saber quem você é em Cristo. Aleluia. Quem você é em Cristo. Jesus disse assim: vocês são o sal da terra. Na sua tradução diz: vós sois o sal da terra. Glória a Deus. Mas se o sal perder o seu sabor, na sua tradução, se for insípido, como restaurá-lo? Não serve para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Escute. Quando eu cheguei no hospital, que eu fui internado, os irmãos sabem da história, com Covid. Quando eu cheguei lá, que fiquei com os respiradores, eu perguntei para Jesus: Senhor, em que eu posso ser útil para ti neste local? Foi a minha pergunta. Alguém pensou: meu Deus, e agora o pastor vai morrer? Outros: será que ele vai viver? Outros: tomara que ele morra. Glória a Deus. Aleluia. E eu lá preocupado, porque eu queria saber em que eu podia ser útil naquele lugar. Por que naquele lugar? Porque aquele lugar é um lugar de grandes necessidades, a partir dos seus funcionários, do zelador ao médico. Glória a Deus. E eu queria ser útil. Glória a Deus. Por que eu queria ser útil? Porque eu não fui chamado para ser servido, eu fui chamado para servir. Aleluia. E o que eu vejo o meu Jesus dizendo aqui: você é o sal da terra. E se o sal perder o sabor, isso é uma advertência, irmão. Jesus está dizendo: você não pode perder o seu sabor. Não, Senhor. Você foi chamado para ajudar as vidas, as pessoas, a motivá-las, a ajudá-las. Esse é o papel da igreja. Um dos papéis da igreja é ser sal da terra. Porque se ela não restaurar as vidas, não serve para nada, exceto para ser pisada pelos homens. E sabe quando é que os homens pisam a vida de um crente? Quando ele perde o sabor. Não perca o seu sabor, meu irmão. Olha para quem está perto de você, diga: não perca o seu sabor, meu irmão. Escute. O que é lindo
o que é lindo do sal, pastor Genival Bento, é porque, Marinho, o sal não aparece. Aleluia! Um verdadeiro homem e mulher de Deus não aparece, mas é Jesus quem aparece. As multidões iam para ouvir João Batista, e alguém disse: este homem deve ser o Cristo. Ele disse: eu? Sou não, meu irmão. Quem é você? Apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou nada. Ele quem é? Tudo. Alanda choria macanaia. O sal tem esta beleza que deve haver na igreja em nossas vidas. Aí o Senhor continuou no versículo 14, diz: vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia, colocar debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no apropriado para que ilumine toda a casa. Um verdadeiro crente, ele não precisa sair por aí dizendo: eu sou crente. Precisa não, irmão. Aonde você aonde você passar, se passar brilhando, alguém vai dizer: esse moço é crente, essa moça é crente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, se você não tem sal, se você não brilha, as pessoas não vão descobrir que você é crente. E se alguém disser: aquele rapaz é crente, vai dizer: daquele jeito, crente, glória a Deus, socorro, aleluia. Versículo 16, toda a igreja bem alto, faça menção do versículo 16. Glorifique a Deus. Jesus disse: assim brilhe a tua luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique ao Pai de vocês que está nos céus. E se você é filho, você tem que parecer com o Pai. Glória a Deus. E alguém achou isso impossível. E Paulo disse: por que você acha? Porque Deus. Então é difícil. Então sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu não sou homem como vocês. Aí Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Ele diz: olhe para mim. Se você olhar para mim e me ver, você está vendo o Pai. Igreja doente, se toma da apatia, não ora, não tem compromisso ministerial, não cumpre a sua missão. Aleluia. Se qualquer igreja ou qualquer crente tiver alguns desses sintomas, ela está doente, ele está doente. Aleluia. 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 Uma igreja doente tem ainda como sintoma a ausência do amor, a falta de assistência ao templo. Aleluia. Falta de assistência ao templo. A falta de assistência ao templo significa aquele crente festeiro. Ele só aparece no dia da festa. O Papa Ceia, que só aparece no dia da ceia. Glória a Deus. Aquele crente que falta aos cultos de adoração, aquele crente que não participa das atividades da igreja. Aleluia. Isso são crentes assintomáticos. Eles estão enfermos, eles estão doentes. São crentes formais, sociais. São pessoas que falta nele a vida de Deus. Um crente doente, ele não comparece ao trabalho de Deus, aos trabalhos de Deus, do culto
há outros trabalhos externo e interno. Por quê? Porque falta interesse pessoal, falta também disposição espiritual. Glória a Deus. E o que é que eles perdem? Senso de agradecimento. Não são agradecidos para com o Senhor. O que é que eles perdem mais? Interesse de estarem cultuando juntos, ou seja, viver em comunhão. Glória a Deus. O que é que eles trocam por o culto? Aleluia. Ele troca o culto por qualquer coisa. Aleluia. Ele justifica que é o trabalho, ele justifica que faz trabalho extra. Glória a Deus. Lembro-me que o irmão disse ao seu dirigente, que estava com quase um ano sem ir à igreja, e o dirigente cobrando, visitando, ele disse: eu estou trabalhando muito, eu estou trabalhando. Ele disse: mas irmão, o senhor trabalha, qual o seu horário? Trabalho de noite, de dia, e de noite, não de noite, porque eu faço serão, eu faço. Mas e o domingo, irmão? Ele diz: pastor, estou tão cansado. Pense a dificuldade que eu tenho de ir para a casa de Deus. Mas ele tinha muita dificuldade de ir para a casa de Deus, mas não tinha dificuldade de ir para a praia, não tinha dificuldade de ir para os shoppings, não ia ter para os entretenimentos, ele não tinha nenhuma dificuldade. Mas quando era a casa de Deus, o trabalho extra dele não permitia, as diversões deles não divertia, o espírito de preguiça entrava nele e ele não tinha como chegar. Ele estava conformado com os programas radiofônicos ou televisíveis e ele não ia. Mas, meus amados e queridos irmãos, são sintomas de pessoas que estão doentes. Mas ainda há outros sintomas piores do que esse. O sintoma do descontentamento. Você já chegou perto daquele crente desgostoso com outro crente? Não, eu não vou não. Tem lá um irmão que olhou para mim com a cara feia, fez careta. Não, eu não vou não. Eu estou magoado, eu estou muito triste, e é por isso que eu não vou. Meus amados irmãos, outro se justifica, que diz que é a liderança. Estou desgostoso com a liderança, estou triste com o pastor disse assim. Estou triste com o presbítero, com o diácono, com o porteiro. Outro dia eu preguei uma mensagem aqui, como estou pregando nesta noite, glória a Deus. E depois mandaram uma mensagem para mim: eu não vou mais para a sua igreja. Eu digo: mas eu não tenho nenhuma igreja. Disse: não, porque naquela noite o Senhor me abateu, me humilhou. O Senhor me disse tanta coisa. Eu disse: quem é a irmã que está falando? Porque glória a Deus. Não vou me identificar não, mas o Senhor bateu muito em mim. Eu digo: irmã, faça o seguinte. Aí eu me lembrei do pastor José Antônio dos Santos, em saudosa memória. Quando sair algo duro demais do altar para a senhora, se não cabe na senhora, se não é para a senhora se abaixe, deixe para quem está atrás. Não fique com tudo não, irmã. Reparta com os outros, glória a Deus. Isso é sintoma de crente doente, o descontentamento. Esses não têm como participar do culto. Esses crentes não vêm para cultuar, para prestar um culto. Esses crentes não têm paz, não têm consolo, não têm mais satisfação em estar na presença de Deus, não encontra motivação na casa de Deus. E o pior, ainda sai murmurando. Mas além do descontentamento, existe ainda o sintoma da inimizade. A igreja enferma tem também esse tipo de pessoa, que são inimigas, que não falam um com o outro, que são intrigados. Como é que o irmão se intriga do outro? Se você tiver alguém que você está intrigado, você está em pecado. E se estiver tomando ceia, está tomando indignamente. Nós somos
um só corpo. Você está doente. Se você não fala com o seu irmão que vê, como você consegue falar com Deus que você não vê? Ora, se Deus habita em mim, e se Deus habita em você, por que somos adversários? Isso é sintoma de doença. Você está doente. Esses crentes estão na igreja, adoram a Deus, oram, visitam, ouvem a pregação, vêm para o altar, cantam, mas falta o amor, falta a união, e nós somos membros um do outro. E por último, dessa doença, é o sintoma da fofoca. 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 Eu disse fofoca. Fofoca é uma palavra vulgar, é uma palavra popular. Na verdade, fofoca quer dizer murmuração, notícia ou boato pelo qual o joio é introduzido no meio do trigo. Isso é etimologia da palavra fofoca. Aleluia. E o joio foi introduzido no meio do trigo. Os discípulos disseram: como foi isto, Senhor? Eles foi enquanto dormimos. Quando a gente dorme, o joio é semeado no meio do trigo e causa a fofoca. É assim mesmo. E os discípulos achou fácil resolver. Achou fácil. Eu já vi pessoas me ensinar como resolver. Esse pastor é muito fácil. É mesmo, irmão? Disse: é. O senhor disciplina todo mundo aqui. O senhor chama e diz: olha, você fez assim, assim. Eu digo: interessante, né? Pai, tão fácil. Aí os discípulos também acharam fácil. Então, Senhor, isso é muito fácil. Eles não disseram bem assim. Não disseram, mas pensaram: isso é muito fácil. O senhor não sabe, a gente sabe resolver. Quer que a gente arranque? Eles não disseram, mas pensaram: o senhor não sabe resolver, a gente sabe. Tem muitos crentes da igreja que dizem: o pastor não sabe resolver uma besteira dessa. Eu sei, se fosse eu, já tinha resolvido. Glória a Deus. Aleluia. É fácil. Jesus disse: é. Se o senhor quiser, a gente arranca. Jesus disse: não. O problema é que vocês não conhecem a intensidade do problema. O joio desce com as suas raízes, e embaixo as raízes faz isso, elas abrem. E quando elas abrem, elas abraçam as raízes do trigo. Então todo o trigo que está ali em volta do joio está preso nele. Você arranca, é fácil, mas o problema é que você arranca um joio e vem 10 trigos junto, e o estrago é maior. Você já viu quanto tempo leva para a gente disciplinar uma pessoa e os crentes? A língua nas costas do pastor. Glória a Deus. É a gente tirando as raízes, secando as raízes, para depois que as raízes estiverem secas, soltarem do trigo. E quando puxar o joio, o trigo não vir junto. Glória a Deus. Mas você não entendeu. Disse, esse disse-me disse, destrói vidas, mancha a igreja, afronta o caráter santo do próprio Jesus. E hoje, esta linha de fofocas, murmurações, elas estão espalhadas nas redes sociais. Glória a Deus. Como epidemia, como um grande mal, como a doença
silenciosa, mas que vai destruindo mentes, corações, enfraquecendo e adoecendo o outro. São a semente daninha. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, essas pessoas que fazem isto, que procedem assim, pessoas fofoqueiras, são pessoas carnais, são pessoas espiritualmente anormais, são pessoas que não têm maturidade espiritual, são movidas pelas paixões carnais, são pessoas interesseiras, e nós precisamos orar e vigiar para que Deus nos dê a graça de não sermos influenciados por este tipo de pessoas, como foi influenciado na igreja de Éfeso. Glória a Deus. Veja o que o Senhor disse no versículo 4 do capítulo 2 de Apocalipse: contra você, porém, tenho isso: você abandonou o primeiro amor. Lembra-te, arrepende e pratica as primeiras obras. Se não arrepender, virei a vocês e tirarei do seu candelabro, o teu candelabro do lugar. Glória a Deus. Mas escute aqui, versículo 3. Versículo 2. Sei que vocês não podem tolerar homens maus dentro da igreja. Sei que vocês pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Na sua tradução, eles eram mentirosos. Eles eram mentirosos ou impostores. Mas você perseverou. Você suportou o sofrimento por causa do meu nome, e você não desfaleceu. Eles se diziam serem apóstolos, mas eles eram mentirosos. Hoje, no meio do povo de Deus, há muitos que se dizem ser aquilo que não são. Tem muitos que fingem ou se investem de uma falsa espiritualidade. Mas essas pessoas estão doentes. E quais são as causas da enfermidade na igreja? Porque a igreja fica doente, porque algo ou alguém é responsável. Será que não é necessário que a gente encontre alguém que seja ou se responsabilize por essas coisas? Glória a Deus. É simples. Jesus disse que conhece-se uma árvore pelos seus pastores enfermos. Vamos começar por aqui. Vamos começar por mim, porque eu estou dentro do mesmo processo que vocês. A diferença está na responsabilidade. O que é um pastor doente? O que é um pastor enfermo? É aquele pastor que a liderança dele é movida pela emoção, pelo misticismo, pela imaturidade. Glória a Deus. É aquele: quem manda aqui sou eu. Aí o Espírito Santo disse: e agora? Fico ou vou embora? Aleluia! São pastores que dão mais ênfase aos sinais do que a Bíblia. Mas pastor, alto lá. Vocês sabem que eu sempre falo nos extremos que são perigosos. Tanto é perigoso a super espiritualidade como a carnalidade. Glória a Deus. Muito cuidado. Os sinais acompanham aqueles que creem, está escrito.
Mas existe sim ênfase aos sinais, acima da palavra. Glória a Deus. Significa fanatismo. A maior profecia da Bíblia, a maior profecia na igreja é a leitura da palavra, é a Bíblia. Se alguém no nome do Senhor profetizar, e na sua profecia alguma coisa sair fora do que diz a Bíblia, do que tange as Escrituras, pode desprezar que essa profecia não é de Deus, é do homem, ainda que ela pareça boa. Então, pastores que dão ênfase aos sinais, aos movimentos chamados espirituais, e desprezam a palavra. E a gente vê isso muito na nossa geração. Alguém que vai pregar, chega no púlpito, lê um versículo, bate a Bíblia, aí diz: estou vendo o anjo, estou vendo a bola de fogo, estou vendo um raio. Não que Deus não mostre, mostra. Não que Deus não revele, revela. Mas você não pode substituir as Escrituras por visões e por revelações. As visões e as revelações são essenciais, existem, mas abaixo da palavra, acima de tudo isso, está a revelação de Deus, a palavra de Deus. Tem pastores que dão mais destaque ao lado emocional do crente do que a fé que ele possui. Não, irmão, glória a Deus. Quantas pessoas não vamos para muito distante aqui dentro, que você viu correr nesses corredores, que viu fazer aviãozinho e tantas outras coisas, e onde elas estão hoje? E eu pergunto por quê? Porque não era de Deus, era da emoção. Não vou dizer também que era do diabo, não, irmão. Glória a Deus, o diabo não presta, aleluia. Mas não é ele que anda fazendo essas coisas, não, irmão, aleluia. Existem também aqueles pastores termostatos. O que é pastor termostatos? O termostato é um instrumento que regula a temperatura. São pastores que regulam o tempo que deve ser dado ao Senhor. Aí, pastor, aí complicou. E a ordem e a decência? Sim, ela existe, sim. Glória a Deus. Mas tem a parte de Deus e tem a parte nossa. E na nossa organização, a gente deve fazer com critério e orando. Eu lembro-me, quando líder da juventude, eu fazia o programa do culto dos jovens naquela época, entregava ao pastor, e embaixo eu escrevia: contudo, que seja feita a vontade de Deus. Eu vou até aqui, e daqui para lá, só se Deus continuar. E se Deus não continuar, eu paro aqui. Aleluia, aleluia. Meus amados irmãos, a doença, a enfermidade da igreja está desde o altar, na vida daqueles que militam nele, aos difamadores, aos supercrentes ou crentes santarrões, aos chamados profetas. Não sou contra, pastor. Não, senhor, eu estou orando para Deus levantar aqui no Rio Largo muitos profetas e profetisa, para Deus falar conosco através dele. Agora, profetas de Deus, glória a Deus, que eu sei, eu conheço a voz do meu Senhor, e Deus já falou comigo através de profetas, aleluia. E meus amados irmãos, quero, para concluir, falar sobre o que se pode fazer para evitar que a igreja adoeça, para evitar que a sua vida
como igreja adoeça. Glória a Deus. A prevenção da enfermidade, ela precisa ser feita. A exemplo deste grande mal que assola o mundo inteiro, a Covid-19. Existe sim um tratamento preventivo. Glória a Deus. E as pessoas que fizeram o tratamento preventivo, glória a Deus, na sua maioria não pegaram Covid, e outros pegaram, mas, como é que eu digo, leve, né? Não tiveram assim a gravidade maior. E qual é a prevenção para uma igreja enferma, ou a prevenção da enfermidade da igreja? Primeira prevenção, oração. Diga oração. Diga oração. Aleluia. A igreja primitiva, meus amados irmãos, ela nasceu de joelhos. Jesus, quando no Monte Olival apareceu e foi assunto aos céus, ele mandou que a igreja fosse para o cenáculo em Jerusalém e ficassem lá, até que do alto fossem revestidos de poder. E eles foram, e eles ficaram lá, como? De joelhos. Atos dos Apóstolos 1 e 4, depois você lê. Em segundo lugar, prevenção, a unidade. Glória a Deus. Capítulo de Atos, capítulo 2, versículo 21. Você vai ver no capítulo 2 a palavra, depois você pega a sua Bíblia em Atos 2, e aonde tiver a palavra todos, você risca, você marca. Aí você vai ver ali o que? A unidade. Glória a Deus. A Bíblia diz que todos estavam juntos, que todos estavam orando, que todos estavam esperando, que todos, até que o Espírito Santo veio, e quando veio, todos, diga todos foram cheios. Aleluia. Prevenção da enfermidade da igreja, oração, unidade, amor. Assim como o amor produz cura nos relacionamentos matrimoniais, familiares, humanos, também curam feridas dos problemas. O amor é a cura para uma igreja enferma. Quarto lugar, a fé. A fé. O que é fé? Diga ação. O que é fé? Ação. Na fé, eu ajo como já existisse aquilo que não existe. Isso é uma ação. Se eu creio, eu ajo. Se Deus prometeu estar comigo todos os dias eu tenho motivos de sobra para lhe agradecer. Eu não tenho que andar cabisbaixo, eu não tenho que andar revoltado, eu não tenho que andar sofrendo, eu não tenho que andar chorando. Não, o Senhor está comigo. Glória a Deus. Pastor, e os problemas? Eu sei que eles existem, eu sei que eles vêm, eu sei que eles batem minha porta, eu sei que eles podem até entrar, mas eles não ficam, porque o Senhor está comigo. Então a fé é um elemento de vitalidade na vida do crente. Glorifique a Deus se você crê nisso. Aleluia. E para concluir, é a presença do Senhor. Eu disse, a presença do Senhor na igreja, que torna ela viva, que torna ela santa, que torna ela poderosa. Aleluia. Quando o Senhor Jesus Cristo disse, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende e pratica as obras do princípio. Glória a Deus. O Senhor está dizendo, eu não esqueci de você que errou. Eu não esqueci de você que pecou. O maior problema do crente